Agora eu vou falar sobre a ou seja, eu posso ter uma condição em que eu tenho um aumento da produção de triglicerídeo ou eu posso ter uma redução do catabolismo periférico do triglicerídeo. Então, por exemplo, o fígado ele produz redução do catabolismo ou a combinação dos dois fatores, ou seja, aumento da produção e redução do catabolismo. Então, por exemplo, nos casos em que eu tenho resistência à insulina, então, por exemplo, no paciente com obesidade, com diabetes, a insulina, lembrar, ela atua no tecido genético, onde eu tenho um aumento na produção do triglicerídeo, mas posso ter defeito no catabolismo periférico. Então, defeito, por exemplo, na ação da lipoproteína lipase, que é a enzima que degrada, que hidrolisa o lipídio. Se ele não capta esse lipídio, ele fica sendo transportado por mais tempo. Uma área onde geralmente a gente tem uma causa genética, onde geralmente a gente tem um aumento da lipidemia familiar combinada. Ela pode se apresentar com hipercolesterolemia isolada, com hipertrigliceridemia isolada ou por uma combinação familiar combinada. Lembrar que a hiperlipidemia familiar combinada que está relacionada ao aumento do risco cardiovascular precoce. Além da hiperlipidemia familiar combinada, nós temos uma outra doença, ela não se relaciona ao aumento do risco cardiovascular precoce e de triglicerídeo, de uma história de hipertrigliceridemia entre os familiares do paciente. Então, geralmente, essas pessoas, os familiares desses... Então, nesses casos, a gente encontra uma história familiar importante. Então, para diferenciar, a gente tem alguns achados que podem diferenciar a hipertrigliceridemia familiar da hiperlipidemia familiar combinada. Então, na hipertrigliceridemia familiar, a gente não tem um aumento do risco cardiovascular. Na hiperlipidemia familiar combinada, a gente já tem uma história familiar de doença cardiovascular precoce. A gente tem também a VLDL. Então, lembrar, o VLDL é riquíssimo em triglicerídeo. O triglicerídeo. Então, combinando duas condições que levam ao aumento do triglicerídeo, um risco aumentado e prematuro de doença arterial periférica e doença cardiovascular. Geralmente as manifestações clínicas são na idade adulta. E o que seria o xantoma palmar? Depósitos de cor laranja nos pelo fígado. Então, o álcool, o consumo excessivo, pode ser uma causa de hipertensão. Também pode aumentar triglicerídeo. Já o estrogênio por via transdérmica não aumenta. Os estrogênios orais eles aumentam a secreção hepática de VLDL. Dado a usar as resinas sequestradas, ter uma piora dessa hipertrigliceridemia. Os antirretrovirais, a sapina, também podem causar hipertrigliceridemia. O aumento do conteúdo de ácido graxo no plasma, esse ácido graxo ele é levado até o fígado e transformado em triglicerídeo. O hipotiroidismo, no hipotiroidismo. A síndrome de Cushing também é outra causa de hipertrigliceridemia. Na síndrome nefrótica, como a gente tem uma perda de proteínas ricas em triglicerídeo, então essas lipoproteínas elas vão ser menos o triglicerídeo ou um anticorpo contra a ApoC2, que pode aumentar os triglicerídeos, é a acromegalia. Então a acromegalia a gente tem hipertrigliceridemias primárias e secundárias. A hipertrigliceridemia ela pode ser classificada em hipertrigliceridemia. Quando é que a gente deve usar um remédio específico para abaixar triglicerídeo? Por exemplo, o fibrato. Quando é que a gente vai usar? Existe uma controvérsia e para diminuir as partículas não aterogênicas, a gente vai vai pensar na estatina. Agora a gente tem um paciente com triglicerídeo de 700. A gente pode usar fibrato? Pode, mas provavelmente então ele vai precisar de um fibrato, perda de peso e atividade física. Então os triglicerídeos, eles respondem muito bem à mudança de estilo de vida, diferente do colesterol, por exemplo, LDL, que na colesterolemia. Então, nesses pacientes com hipertrigliceridemia moderada, quando a gente pensa no risco cardiovascular, a gente vai usar a estatina. Os medicamentos de primeira escolha para o tratamento da hipertrigliceridemia são os fibratos,
Então os fibratos eles vão atuar ativando o PPAR-alfa, que é o receptor alfa do proliferador ativado de peroxissoma. Esse receptor geralmente ele está expresso em tecidos que metabolizam ácidos graxos. Isso vai estimular a metabolização desses ácidos graxos, desses triglicerídeos. Esses receptores eles estão presentes principalmente no fígado, no rim, no coração e nos músculos. Então, fibrato ativa o PPAR-alfa. Com isso, nós vamos ter um aumento da atividade da lipase lipoproteica, que é justamente a enzima que degrada, a enzima que hidrolisa o triglicerídeo. Os fibratos também reduzem a síntese da ApoC3 e aumentam o metabolismo das lipoproteínas ricas em triglicerídeos, ou seja, aumenta a degradação, a hidrólise das lipoproteínas ricas em triglicerídeo. Geralmente os fibratos eles estão indicados na hipertrigliceridemia grave ou muito grave, mas não está errado também usar na hipertrigliceridemia moderada. Se você achar que fibrato, 100 mg, ele consegue reduzir o triglicerídeo em 15 a 35% e aumentar um pouquinho o HDL em 5 a 30%. E também se usa muito o fenofibrato, que também consegue reduzir em 10 a 30% o triglicerídeo e aumentar o HDL em 5 a 30%. O fenofibrato a gente tem ele de 160 mg, 200 mg e 250 mg. O genfibrosil é um medicamento que a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente quando a gente pensa em associar com a estatina. Então, o fibrato pode ser usado juntamente com a estatina? Com certeza, ele pode ser usado, mas geralmente a gente prefere usar ciprofibrato ou fenofibrato. Não usamos genfibrosil associado à estatina porque a gente aumenta o risco de efeitos colaterais. O objetivo do uso do fibrato, principalmente nos casos graves, é manter o triglicerídeo menor que 1000 para reduzir o risco de pancreatite aguda. E a contraindicação, principalmente com doença hepática e biliar. Então, os fibratos eles causam praticamente os mesmos efeitos adversos das estatinas. Então, mialgia, artralgia, aumento de transaminases e às vezes, em raros casos, pode causar também rabdomiólise. E na hipertrigliceridemia moderada, como eu já comentei, a gente pode usar o fibrato, mas o seu uso é controverso. Na hipertrigliceridemia moderada, a gente tem que avaliar risco cardiovascular e na maioria das vezes a gente vai usar uma estatina. O grande problema é o seguinte, que o fibrato, até hoje a gente não tem evidência de que ele diminui mortalidade por doença cardiovascular. Reduz também LDL em 5 a 20 e pode aumentar o HDL em 10 a 40%. Então, dos medicamentos que a gente tem para aumentar HDL é o melhor, mas a gente também não tem evidência de que aumentar HDL reduz mortalidade por doença cardiovascular, então geralmente a gente não faz esse tipo de tratamento. Então, o ácido nicotínico é um medicamento muito mais que a gente usa para reduzir triglicerídeo do que para aumentar HDL. Os estudos de ácido nicotínico em associação com estatina não mostrou redução de eventos cardiovasculares e também não mostrou redução de mortalidade. Então, é uma classe que talvez não tenha tanto benefício no uso, no paciente com hipertrigliceridemia. A gente pode usar uma dose de 500 a 2.000 miligramas. Geralmente a gente começa com a dose de 500 miligramas, vai aumentando a cada 4 semanas, chegando até uma dose de 1 a 2 gramas por dia. O grande fator limitante do ácido nicotínico é o flushing cutâneo. Então o paciente quando usa, ele sente uma sensação de queimação muito desconfortável, principalmente na face. Isso ocorre porque o ácido nicotínico estimula a liberação de prostaglandina D2 na pele. Então esse é o principal fator limitante para o uso dessa medicação. Por isso que a gente geralmente não usa o ácido nicotínico na prática. Como é que a gente pode? A gente tem uma estratégia para diminuir esse flushing, que é como? De usar o remédio à noite, após a refeição e usar a aspirina antes do hexanoico, que são os componentes do ômega 3. Então, 3 a 4 gramas de EPA ou DHA reduz o triglicerídeo em 20 a 50%.
E pode, nesses casos, ter um efeito adverso, que é aumentar a conversão do VLDL em LDL, que é uma lipoproteína mais aterogênica. Até hoje, a gente também não tem evidência de que o ômega 3 reduz risco cardiovascular. De efeitos adversos, a gente tem hálito de peixe e eructação e pode ser uma boa opção para crianças e gestantes. Então, o grande problema é que a gente ainda não tem totalmente uma evidência muito clara de que o tratamento da hipertrigliceridemia moderada reduz risco cardiovascular. Então, a gente tem alguns estudos com fibrato que reduziu eventos, mas não reduziu mortalidade. Então, por isso, nesses casos, na hipertrigliceridemia moderada, para a gente atuar no risco cardiovascular, reduzir o risco desse paciente ter um infarto, um AVC, a gente vai usar uma droga que reduz lipoproteínas aterogênicas, ou seja, a gente vai usar estatina e não fibrato. Já na hipertrigliceridemia grave ou muito grave, a gente se preocupa com a pancreatite. Então, triglicerídeo acima de 1000 aumenta o risco de pancreatite. Então, a gente vai usar o fibrato para diminuir o risco de pancreatite. A gente pode ter um pico de triglicerídeo acima de 2000, levando esse paciente a uma pancreatite aguda. Vamos agora fazer algumas questões. Sobre a hipertrigliceridemia familiar, considere as seguintes afirmativas. É uma desordem autossômica dominante que afeta 1 a 2% da população geral? Sim. É caracterizada por uma superprodução de triglicerídeo? Com certeza. Então, é uma doença autossômica dominante, acomete em torno de 1% da população e a gente tem um aumento da produção hepática de triglicerídeo. O risco cardiovascular está 3 vezes aumentado? Então, lembrar, na hipertrigliceridemia familiar, geralmente a gente não tem aumento do risco cardiovascular. A gente vai ter um aumento do risco de doença cardiovascular precoce na hiperlipidemia familiar combinada. Além do aumento dos níveis de triglicerídeo, o aumento do LDL, geralmente não. Então, na hiperlipidemia familiar combinada, é que a gente vai ter um grupo de pacientes com colesterol alto, LDL alto, um grupo com triglicerídeo alto e um grupo com triglicerídeo e LDL alto. Então, a alternativa correta, 1 e 2. Mulher obesa com hipertrigliceridemia sem hipercolesterolemia. A conduta inicial mais apropriada para o tratamento da paciente é... Então, lembrar, hipertrigliceridemia, a gente tem uma resposta muito boa com perda de peso, com mudança de estilo de vida. Então, mesmo pacientes, às vezes, com triglicerídeo 400, 500, eles podem ter redução dos níveis de triglicerídeos só com mudança de estilo de vida. Então, é o tratamento mais recomendado, dieta, atividade física e perda de peso. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Considerando o tratamento farmacológico da hipertrigliceridemia isolada, assinale os medicamentos com a atuação preferencial. Então, quais são os medicamentos que a gente vai usar? Principalmente, fibrato, ácido nicotínico, podemos usar ômega 3. Então, a alternativa A, gemfibrosil e niacina, ou seja, fibrato e ácido nicotínico. B, ácido nicotínico e simvastatina. Então, simvastatina é mais para reduzir colesterol. Niacina e colestiramina também é para o tratamento da hipercolesterolemia. Ácido graxo ômega 3 pode ser usado na hipertrigliceridemia. E o ezetimiba é para hipercolesterolemia. Então, a alternativa correta, a alternativa A, gemfibrosil e niacina. Hipertrigliceridemia deve ser investigada nas seguintes situações, exceto... Então, pancreatite recorrente e dependente da idade? Sim. Então, a hipertrigliceridemia aumenta o risco de pancreatite. Se você tem um paciente com uma pancreatite de repetição, tem que investigar a hipertrigliceridemia. Tratamento da acne severa com isotretinoína. A isotretinoína é uma medicação que comumente aumenta triglicerídeo. Então, você vai ter que ficar atento com triglicerídeo no paciente com hipertrigliceridemia. Mulheres menopausadas que vão iniciar a terapia de reposição hormonal, então lembrar, o estrogênio usado na reposição hormonal por via oral pode aumentar triglicerídeo, já o transdérmico não aumenta. Então, tratamento do carcinoma papilífero de tireoide com iodo não tem nada a ver com hipertrigliceridemia, então alternativa D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.